Conversas cruzadas aqui na TV Com, a delação premiada, onde se busca a informação daquele que está preso para mostrar como é que funciona o esquema, quem são os outros envolvidos. Em troca disso, se a informação for verdadeira, aí sim há uma redução da pena. Esse é o nosso assunto hoje. Quais são as possibilidades da delação premiada? Em quais circunstâncias? Em todos os momentos do processo, desde o início até a execução da pena? Sim, no início da investigação criminal, no meio da investigação, no final, no processo penal e até depois da condenação. No processo de execução da pena, o condenado ele pode... Não, agora eu quero falar. Vou abrir o bico, agora eu vou falar. Eu acho válido, válido. É uma oportunidade que se dá como para a justiça não perder a oportunidade de colocar a mão no criminoso. Eu vou dar um exemplo que nós fizemos lá, de um caso de ação de delação premiada. O sujeito procurou a polícia querendo fazer porque ele estava em risco, ele e a família dele, porque ele estava envolvido com mafiosos mesmo, chama máfia, né? Com uma máfia, inclusive com máfia estrangeira. Não vou poder mencionar nacionalidade, porque talvez alguém saiba o que é, mas é uma máfia estrangeira de uma determinada nacionalidade, que atua em São Paulo, e ele procurou a polícia porque ou ele se protegia com a informação, ou ele poderia morrer, ele ou alguém da família. Então, junto com a colaboração, nós fizemos uma ação controlada, ele continuou envolvido com os criminosos, sob monitoramento da polícia. Mas a gente caracteriza isso. Ou seja, no início da investigação que ele entrou. Mas a gente caracteriza isso como delação premiada também? Também. Ele Aí entra com aquela outra formatação que o senhor disse há pouco. Não, mas aí é uma espécie de informante também. Não, porque ele também era envolvido no crime, né? Ele era envolvido no crime. Sim. Ele era envolvido no crime e ele, juntamente com aqueles benefícios, ele pediu para ingressar no programa de proteção à testemunha, que serve, inclusive, para autores de crime também, não é só para testemunha, que é um programa que é gerenciado hoje pelo governo federal. Sim. Então, ele, desde o início da investigação, já houve essa colaboração dele, a ação controlada, a polícia acompanhando aqueles criminosos, né? Então, em vários momentos você pode utilizar. É uma ferramenta importante. Tá. Agora, pois não. Veja bem, Renato, às vezes acontece algumas coisas. Esses dias apareceu um cliente lá no escritório que aconteceu o seguinte: deu um desfalque em uma empresa, né? E ele tinha conhecimento, né? Ele era uma pessoa que lidava com o financeiro da empresa e ele tinha conhecimento de muita coisa lá dentro, certo? Aí, doutor, não dá para fazer uma delação premiada? Eu vou lá e falo para a polícia o que acontece lá dentro, caixa 2 e tal. Assim, não, mas essa é outra história. Então, aí sonegação fiscal, pô. Exatamente. Não, já é outra. Ele está sendo processado crime, por apropriação indébita e aí disse, não, então eu vou falar o que tem lá. E aí? Pois isso parece história de... Isso é muito comum. Não, isso acontece. O que é muito comum, por exemplo... Daí a delação premiada. Não é o mesmo caso, mas é engraçado aqueles casos também da mulher, da ex-mulher, que denuncia o bandido, o marido corrupto, né? Mas quando ela deixou de fazer parte do esquema, né? Mas aí quando ela fazia parte do esquema, de viajar para o exterior, primeira classe, não sei o que, aí valia. Depois ela ficou indignada com a situação. Então, mas a legislação permite acontecer coisas dessas, porque o crime que vai ser investigado pela delação premiada é um crime que cabe. Tá, mas aí, mas nesse caso permite isso? Permite? Não, sonegação fiscal, não permite, mas e se ele no depoimento dele falar... Pois é. Chegar e dizer, não, eu tenho mais isso. Acontecia assim, assado. A polícia é obrigada a investigar, não vai investigar? Tá, mas isso não é bom para a sociedade? Eu que pergunto. Não é, mas nesse caso, se há um outro crime contra os cofres públicos, não é uma boa para a sociedade? Se abrir uma possibilidade... Mas é válido? A pergunta é válido? Se a partir da delação premiada se descobre outros crimes, essa investigação vai ser válida? Essa é a questão. Do meu ponto de vista pessoal, eu não tenho dúvida. Eu acho que é muito purismo achar que não vale. Olha, é a mesma coisa. Eu estou com uma interceptação telefônica em andamento e tomo conhecimento que vai ser cometido um homicídio desvinculado daquilo ali. Os traficantes, eu estou investigando tráfico de drogas. Porém,
por vingança, um traficante, olha, aquele sujeito matou meu primo há 10 anos atrás, saiu da cadeia hoje, nós vamos lá fazer ele. É assim que eles falam, vamos lá fazer esse cara. Então, a polícia descobre, ela tem que agir. Claro. É obrigado a agir. Isso é válido. Vai impedir um crime. Sim, e aquela informação que surgiu ali... Não, de da mesma forma, se for um sequestro, vai sequestrar alguém, vai fazer uma extorsão mediante sequestro, também. 50% dos crimes hoje são resolvidos à base de disque denúncia. Agora, olha, eu acho que assim, falar só invalida, na minha opinião, se for prova obtida como é ilícito. Sim. Você quebrar um sigilo bancário e fiscal sem autorização judicial. Sob tortura. Sob tortura. Você entrar na casa de alguém sem flagrante para apreender coisas sem ter mandado de busca e apreensão. Aquelas clássicas violação de direito constitucional. Tirando isso, porque se a gente ficar também com muita... Minha posição é a mesma dele. Muita desculpa para não processar alguém, vai ficar difícil. O advogado, normalmente, a gente vê aí as questões, muitas vezes nós percebemos que a nulidade do processo não em função do mérito, mas em função da ritualística ali, né? Sim. Da ritualística, né? Mas é que principalmente nos crimes aqueles que são batom na cueca. Aí tem que se amarrar muito mais a ritualística do que... Renato? Cada vez mais a gente tem que cumprir essa formalidade. Mas tem que ser cumprido. Nós estamos no Estado Democrático de Direito que diz o seguinte, é o devido processo legal. O devido processo legal são as formas que a lei determina. Se você não cumprir as formas que a lei determina, é nulo. Sim. Então, a polícia pode fazer isso com o telefone, desde com ordem judicial. Claro. Aí se ela faz um grampo telefone que começa a nos ouvir, mesmo que seja um crime gravíssimo, por mais grave que seja, por óbvio. Então, mas torna-se uma prova nula. Quero repetir que nós temos que seguir o devido processo. Se a lei diz que tem que ser assim, tem que ser assim. A gente não pode fugir disso. Por quê? Sob pena, é claro, de ocorrer arbítrios, né? Tá, nós temos aí então a ferramenta, né, o Instituto da Delação Premiada. Aqui no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, começou a funcionar mais ou menos. É nos Estados Unidos que tem esse formato um pouquinho diferenciado. E onde mais que vem funcionando? Na Itália teve, por causa das máfias, isso, a Operação Mãos Limpas, né? E até hoje existe a máfia, né? Não é por isso que vai acabar. Não foi a delação premiada que então, acabou. Não é, exatamente, não é a delação premiada que vai acabar com isso. Até teve alguns outros problemas, né? Começaram a ter envolvimento de mais agentes públicos, né? Com os delitos, com a máfia. Então, são coisas que às vezes a gente não pode entrar muito nessas organizações criminosas sob pena de acabar corrompendo todo mundo. Né? Sim. Porque uns são corrompidos mais fáceis, outros mais difíceis. Só que o ser humano é o ser humano, a gente sabe como é que é. Existem de todas as classes, profissões, né? Nós vemos hoje quantas pessoas são acusadas de corrupção aí, né? Altos escalões do governo. Sim. Então, uma das coisas que eu penso, Renato, que poderia ajudar seria a extinção, por exemplo, do foro prerrogativo de função, né? Então, quer dizer, o político vai ser... O foro privilegiado? Exato, que é o foro prerrogativo de função. Então, ele tem uma função, aí ele é processado ou pelo tribunal, ou pelo STJ, ou pelo Supremo. Então, ali existe uma barreira. Mas aí no caso do mensalão, se tentou em determinado momento aquilo que seria uma situação inferior, se tentou em determinado momento voltar para a primeira instância e não para... Os advogados dos réus quisiam voltar para começar tudo de novo. Exatamente, se tentou tirar do Fórum Especial o mensalão do Supremo, mineiro, que teria mais celeridade no Supremo, e a ideia era, vamos voltar para a Justiça de primeiro grau. E o mineiro voltou, vai começar desde o início para a Justiça de primeiro grau. Mas é isso que eu digo, não deveria nem ter o foro privilegiado. Né? Sim, porque aí tem as instâncias, o primeiro grau, depois vai para o segundo grau, tem recurso, né? Todo mundo tem direito a recurso. Aqui tem uma outra instância que julgue novamente o caso para ver se aquelas provas foram bem aquilatadas, se existe prova, se não existe prova. Então, isso impediria. E que o Supremo ficasse responsável justamente pelo guardião da Constituição. O Supremo não tem condição de ser um tribunal investigativo.
Não tem condição. Sim. Seria só os crimes de responsabilidade. Agora, os crimes comuns, justiça comum desde o primeiro grau. O presidente Bill Clinton esteve perante um juiz para dizer se ele tinha mentido ou não no caso da moça. Sim. Mônica Levinsky. Bom, preciso chamar intervalo e, em instantes, as considerações finais. Até já. Aqui no Brasil...